ficou no meu viver. Viver assim é uma alegria sem igual. Em mim você ressuscitou. Contigo vou andando, dando meu louvor. Mais um tempo de culto! Que gostoso, né? Separa um tempinho da nossa semana para nós lembrarmos quem é Deus, quem nós somos e o quanto nós precisamos de Jesus. Nós vimos lá no livro de Atos que a igreja crescia e os líderes religiosos, os mestres da lei, eles falavam para os discípulos pararem de falar. Não queriam que eles falassem sobre Jesus. Mas será que eles pararam? Não. E a igreja continuou crescendo. Eles falaram, vamos colocar esses homens na prisão. Juntaram todos os discípulos e jogaram na prisão. Todos eles. Então, durante a noite, enquanto eles estavam lá, provavelmente eles estavam conversando, cantando, orando, apareceu um anjo. Esse anjo veio para libertá-los da prisão. Que doido, não é? Só que antes de libertar, esse anjo falou: Fiquem firmes, voltem ao templo e continuem anunciando sobre Jesus. No outro dia, quando os líderes, o conselho se reuniu para falar o que nós vamos fazer com esses prisioneiros, eles mandaram soldados lá na cela buscar os discípulos. Quando os soldados chegaram lá, não tinha ninguém. Só que a cela estava fechada. Tinha até o cadeado lá na cela. E então os soldados voltaram e falaram assim: nós não sabemos o que aconteceu, mas não tem ninguém lá. Os discípulos sumiram. Então os líderes religiosos falaram: procura esses homens. Sabe onde eles estavam? Lá no templo. Fazendo o quê? Ensinando. Sobre quem? Jesus! Então eles os soldados trouxeram os discípulos para o conselho de novo. E aí eles começaram a conversar ali no conselho. O que a gente faz com eles? Nós já prendemos, já falamos para eles pararem de falar sobre Jesus e não tem jeito. Então Gamaliel, um desses sumos sacerdotes, pediu a vez para falar e disse: Gente, eu tenho uma sugestão para dar. Se for um movimento dos homens, ele se acaba logo. Agora, se for algo de Deus, com certeza não temos o que fazer. Temos que aceitar. Então, os outros membros ali do conselho falaram: nossa, Gamaliel, sabe que é verdade? Vamos deixar eles para ver até quando que isso vai. E aí, eles açoitaram os discípulos, bateram neles e falaram assim: tá bom, vamos embora. E os discípulos voltaram para a comunidade e continuavam ensinando e continuavam falando sobre Jesus, falando que não tinha problema eles sofrerem por causa de Jesus, porque Jesus também tinha sofrido por eles. E como tinha muita gente que vinha para aprender mais sobre Jesus, porque precisava de ajuda financeira, de comida, eles começaram a perceber que eles precisavam de ajudantes. Então, eles escolheram 7 pessoas que serviriam a essa comunidade, para que eles pudessem dedicar ao ensino, à oração. Dentre esses 7, tem um deles que se chamava Estevão. E Estevão gostava muito de servir as pessoas. Estevão servia com muita alegria. E Estevão, a Bíblia fala que ele era cheio do Espírito Santo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele? Oi, eu sou uma viúva pobre e o Estevão nos visitou. Ele trouxe alimento para nós, orou e nos falou sobre Jesus. Estevão é especial, é um homem de fé, cheio do Espírito Santo. Eu sou amigo de Estevão. Ele era o mais sábio de todos entre nós ali. Eu vi muitas vezes ele ensinar o povo que era certo sobre
a Bíblia, eu vi muitas vezes ele orar por pessoas que precisavam de saúde, pedindo a cura de Deus. Eu vi ele ajuntar os amigos, nós todos, para ajudar as pessoas que estavam pobres, famintas, necessitadas. Realmente Estevão era um homem temente a Deus, ele tinha fé. Esse Estevão era um homem muito especial, com muita autoridade, cheio do Espírito Santo. E ele começou a incomodar, sabe por quê? Os sacerdotes perguntavam as coisas para ele com muita autoridade, fundamentado na Bíblia, ele respondia. Então eles começaram a pensar, como que nós vamos fazer para pegar esse homem? Eles tiveram uma ideia. Vamos pagar para 2 homens inventarem uma mentira sobre ele? Você acredita que esses 2 aceitaram? Então, eles inventaram que o Estevão estava falando mal da lei de Deus e do templo, que eram 2 coisas sagradas, que não podia falar, não podia ofender, que era considerado blasfêmia. E nós já vimos que blasfêmia era um crime. Então, prenderam o Estevão, levaram lá para o conselho e falaram, e aí, Estevão, o que você tem para dizer sobre essa acusação? Então Estevão se colocou em pé, tranquilo, e falou, é o seguinte, lá no Antigo Testamento, Deus deu a lei para o seu povo. Nessa lei, ele prometeu que ele ia enviar o Messias como cumprimento de várias promessas. Esse Messias é o Jesus, o Filho de Deus. Então Jesus é o cumprimento da lei. E uma outra coisa é que desde o Antigo Testamento, Deus falou que ele não habita em templo construído por mãos humanas. Deus é livre e ele agora habita nas pessoas. Quando Estevão falou isso, os líderes ficaram muito bravos e começaram a vaiar. Fora! Sabe o que Estevão fez enquanto estava todo mundo gritando, vaiando? Ele olhou para os céus e ele viu Jesus do ladinho de Deus e ele começou a falar isso para os sacerdotes, para todo mundo ali do conselho. Ele falou, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo ele do ladinho de Deus. E aí eles, muito enfurecidos, com muita raiva, cataram Estevão e foram arrastando ele para fora do templo, para fora da cidade e falaram, você foi condenado por crime de blasfêmia e vai ser morto por apedrejamento. Então levaram ele para fora da cidade, foi juntando muita gente. Quando eles chegaram lá no lugar onde era destinado a isso, as pessoas começaram a tirar suas túnicas e colocaram aos pés de um homem chamado Saulo. Ele ficou cuidando das roupas das pessoas que iam apedrejar o Estevão. Então eles começaram a jogar pedra no Estevão. E enquanto isso, sabe o que o Estevão fez? Ele ficou de joelhos e ele começou a orar pedindo para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam jogando pedra nele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Você acredita nisso? E a Bíblia fala que de repente Estevão adormeceu, ou seja, Estevão morreu. E foi assim que nós podemos contar a história do primeiro mártir da igreja cristã. Mas o que é mártir? Oi, Dorinha! Estamos aqui em mais um Canta com Miguel. A palavra de hoje é mártir. Mártir é uma pessoa que sofre de perseguição e até morte por defender e recusar a renunciar os seus ideais. Na história cristã, os mártires eram pessoas que recusaram a negar a sua fé e até preferiram morrer do que dizer que não acreditavam em Jesus. Você sabia que em alguns países as pessoas ainda sofrem com isso? Em alguns países, os cristãos sofrem de perseguição, ameaças, prisão e até morte. Ainda bem que aqui no Brasil a gente tem a liberdade religiosa. Aê, Brasil! Podemos ser cristãos!
E qual é o nosso versículo da semana? Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Salmos 121, versículo 1 e 2. Que gostoso esse chamado para a gente olhar para o céu, né? E não foi isso que Estevão fez? Estevão, quando estava lá no seu sofrimento, lidando com as acusações falsas, com a mentira, com a dor, o que ele fez? Ele olhou para cima, ele olhou para Deus e ele sabia que mesmo naquela situação Deus estava junto. Então Deus livrou Estevão da morte? Não, Deus não livrou, mas Deus se mostrou bem presente, bem juntinho. E o que nós podemos aprender, o que a gente pode receber de inspiração dessa história de Estevão? Então nós também, quando nós estivermos numa dificuldade, a gente pode pedir para Deus nos tirar dessa dificuldade. A gente pode pedir qualquer coisa para Deus. Mas se nós não formos retirados dessa dificuldade, a gente pode ter certeza de que Deus está junto, de que Deus está bem pertinho e de que Deus vai nos ajudar a atravessar isso. Então vamos cantar sobre essa promessa de Deus? Olha que dica legal! Quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. De novo! Quando você se sentir sozinha, você não estará sozinha, porque o Senhor está com você. Última vez. Quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. Você sabia que essa era uma das minhas músicas preferidas quando eu era criança? Eu cantava quando eu me sentia sozinha, eu cantava quando as coisas não estavam muito bem. E eu desejo que essa semana você possa lembrar disso, dessa música e de outras músicas que falam que Jesus está perto e que Ele é o único que pode nos ajudar. E é para Ele que nós devemos olhar. Boa semana! De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus. Que criou os céus.